Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Milena e a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, mas vai ser incrível. Sabe por quê? Nós vamos abordar todos os princípios do Pilates, um a um, de forma bem calma. E vamos poder identificá-los no nosso corpo e também senti-los através do movimento. Então, essa aula é muito importante, tanto para você que nunca fez uma aula de Pilates, quanto para você que já pratica há vários anos. Afinal, é sempre importante a gente retomar a nossa base e os fundamentos do método que a gente pratica, certo? Os princípios do Pilates podem ter diferenças dependendo da abordagem que se segue. Mas como aqui no São Paulo Futebol Clube todos os professores trabalham com a abordagem do Pilates contemporâneo, é nessa linha que eu vou abordar os princípios, ok? Então, bora lá para os exercícios? Vem comigo! O primeiro princípio do Pilates é a respiração. E nas aulas, a gente aconselha que você puxe o ar pelo seu nariz e solte o ar pela sua boca, que deverá estar semi-aberta, e quando você solta o ar, você produz um barulhinho de mar ou como se você estivesse embaçando um vidro. Quando nós inspiramos, as nossas costelas se expandem, o nosso diafragma abaixa quando o ar está entrando pelos nossos pulmões. E quando a gente expira, o diafragma se eleva, afunilando as costelas, enquanto o ar sai pelos nossos pulmões. Daí vem aquele termo famoso de fecha as costelas, que todos os professores de Pilates utilizam. Vamos fazer um exercício? Então, nesse primeiro exercício, nós vamos imaginar que à frente do nosso abdômen temos uma caixa de papelão, daquelas que tem 4 abas, 2 na lateral e uma para cima e uma para baixo. Essas 4 abas sempre se fecham na direção do centro e é exatamente o que a gente vai imaginar agora. Nossas costelas representam as abas laterais, então nós vamos inspirar e ao expirar vamos imaginar as costelas indo na direção do centro. Inspiramos expandindo as costelas e expiramos fazendo o barulhinho de mar e levando as costelas para o centro. E fechamos. Mais 2 vezes. E mais uma vez. Muito bem. Agora pensaremos na aba que vai de baixo para cima, que é a musculatura do assoalho pélvico. Você pode pensar em segurar o xixi ou identificar essa musculatura quando você tosse. Você vai sentir saltar. Vamos lá então? Você vai inspirar expandindo costelas e abdômen, e ao expirar você vai fechar as costelas e também pensar em elevar o assoalho pélvico. Inspira, expande, solta o ar, fecha e segura o xixi. Mais uma vez. Eu estou demonstrando separadamente, mas tudo acontece de forma simultânea. Quando eu expiro, tudo vai na direção do centro. Pode ser que durante a expiração você também sinta o seu glúteo se contrair de forma leve, devido à ativação do assoalho pélvico. E falando agora da aba de cima, nós vamos traçar entre as costelas e achar a cartilagem que chama manúbrio, que é meio doloridinha, porque é ela que nós vamos fingir, juntamente com o externo, estar deslizando de cima para baixo durante a expiração. Mas preste atenção, você vai pensar nessa imagem, mas não deve juntar o movimento da coluna a esse exercício. Você vai inspirar, soltar o ar e pensar em escorregar o externo para baixo, mas sem alterar sua postura. Vamos tentar? Então, inspire, expande tudo, solta o ar e fecha as 4 abas na direção do centro. É um movimento super completo e complexo. Se concentre e vá tentando cada vez mais contrair
as 4 abas. Mais uma vez. A respiração do Pilates é uma respiração bem complexa, que deve ser praticada todos os dias. Não desista! O segundo princípio do Pilates é o de alongamento axial e controle de centro. O alongamento axial nada mais é do que aquela sensação de crescimento, como se a gente estivesse preso pelo topo da cabeça num fiozinho amarrado no teto. E através do controle de centro, que é a ativação do nosso centro de força pela respiração que nós já aprendemos, nós conseguimos diminuir a pressão intervertebral. O alongamento axial, junto com o controle de centro, ajudam a manter as curvaturas naturais da coluna e, com isso, uma postura correta. Vamos conhecer as curvaturas? Então, nessa figura, podemos observar a curvatura da cervical, que é uma lordose, a curvatura torácica, que é uma cifose, temos também a curvatura lombar, que também é uma lordose, e a curvatura sacral, que é uma cifose, mas quase não tem movimento. Agora que nós já conhecemos as curvaturas, vamos tentar mantê-las enquanto a gente exercita o nosso alongamento axial? Imagine então agora que suas pernas estão bem presas no chão, enraizadas, enquanto tua cabeça é leve como um balão e flutua na direção do céu. Você também pode manter aquela ideia do fiozinho te puxando pelo topo da cabeça em direção ao teto. O que vale é você pensar na imagem que mais te ajuda a executar o exercício. Inspire então pelo nariz e, ao soltar o ar, pense em crescer a tua postura, em levar o topo da sua cabeça para o teto. Virar de lado aqui para você perceber que o movimento é tão sucinto que é uma questão mais de percepção do teu próprio corpo. Um erro comum é você pensar na fronte indo para o teto e desalinhar a sua cervical, ou mesmo na parte de trás da sua cabeça, retificando a sua cervical. Tome cuidado com essas duas posturas. Também faz parte desse princípio a coluna neutra, que eu vou explicar para vocês através da pelve neutra que nós utilizamos bastante. Quando desalinhamos a nossa pelve, nós desalinhamos nossa lombar e toda a coluna por consequência. Mas quando nossa coluna está neutra, cada articulação da coluna fica em posição ideal, mantendo as curvaturas naturais que vimos antes. Vamos então achar a pelve neutra. Palpe os 2 ossinhos frontais do seu quadril e espalme as suas mãos em cima deles, formando então um triângulo com o seu polegar e os seus indicadores. Dessa forma, fica bem simples achar a pelve neutra, porque a gente sempre vai se atentar para onde o triângulo está apontando. Como eu estou de pé, o meu triângulo sempre tem que apontar para baixo. Ele nunca pode apontar muito para trás e nem muito para frente. Então aqui eu vou achar um meio do caminho, observando a ponta do meu triângulo apontar para baixo. Meu joelho até fica mais relaxado. Mas você pode fazer esse movimento por algumas vezes para mobilizar o seu quadril e a sua coluna e para ficar bem claro para você qual seria o meio termo, que fica confortável e mantém sua curvatura neutra da coluna. Percebem o movimento no meu quadril? É isso aí. Quando a gente joga muito para frente, a gente até força um pouquinho o joelho e muito para trás a gente sente a coluna. Muito bem, gente. Vamos tentar um exercício agora deitados? Então, vamos nos posicionar, deitar de lado e virar com o abdômen para cima. Nós vamos usar a técnica do triângulo na pelve para a gente saber mobilizar e achar nossa pelve e coluna neutra. Então, eu vou inspirar. Quando eu soltar o ar, eu vou apontar o triângulo para cima, colando a minha lombar no chão. E quando eu inspirar, eu vou apontar o meu triângulo para baixo, empinando bem o bumbum e descolando a lombar.
E eu vou fazer esse movimento algumas vezes, explorando os dois extremos, para que depois eu ache o meio termo, que é a minha pelve neutra. Neste caso, como eu estou deitada, a pelve neutra se dá quando o triângulo aponta para frente. E dessa forma, eu consigo manter a curvatura natural da minha lombar, criando um vão entre a minha lombar e o chão, exatamente como na cervical, que por conta do apoio da cabeça também tem esse espaçamento. Para encontrar a coluna neutra na posição de 4 apoios, nós podemos utilizar um cabo de vassoura e apoiá-lo na coluna. Ao assumir a posição, o cabo de vassoura deverá tocar a cabeça, a região torácica e o cóccix. A coluna neutra é diferente de pessoa para pessoa. Por exemplo, a minha coluna lombar tem uma curva mais acentuada devido à hiperlordose, mas o mais importante é você treinar esse exercício. Pode ser difícil no começo, mas não desista, continue. Nosso terceiro princípio é a articulação de coluna. E uma coluna saudável é aquela que tem equilíbrio entre estabilidade e mobilidade. Para isso, precisamos da musculatura que envolve toda essa estrutura. Assim, uma coluna bem articulada distribui igualmente as forças por todo o seu segmento. Vamos então experimentar no nosso corpo os movimentos que a coluna faz? Então, de pé, nós vamos iniciar pelo movimento mais conhecido ou mais realizado, que é a flexão da coluna. Os pés separados, joelhos relaxados, inspiro. E vou começar o movimento pela minha cervical, seguindo pela minha torácica e por último minha lombar, como se eu quisesse me recolher na direção do meu umbigo. E retorno, desenrolando vértebra por vértebra até assumir a posição inicial. Uma coisa que nos confunde muito é unir o movimento da coluna com o movimento do quadril. Essa união é ótima para a gente ter uma amplitude de movimento maior, mas como o nosso foco aqui é mobilizar só a coluna, vamos isolar esse movimento. Sem usar o quadril, nós vamos só nos atentar ao movimento da coluna. E quando a gente achar que o quadril está começando a querer aparecer, a gente volta. Vamos lá mais uma vez? Nossa cervical tem uma grande amplitude, mas a gente não vai deixar o queixo encostar no peito. Nós vamos tentar fazer uma flexão harmoniosa, pensando também na mobilidade das demais regiões da coluna. Mais uma vez. Com bastante concentração e retornamos. Para então começarmos um movimento de extensão de coluna. Esse, a gente vai pensar no nosso coração sendo projetado para frente e para o teto e tentar fazer uma extensão também de forma harmoniosa. E retornamos. Aqui nós iremos tomar o mesmo cuidado com o quadril, para que ele não vá para trás para equilibrar o movimento, ou que a gente jogue o movimento lá para a ponta do pé, levando o quadril à frente. Vamos nos atentar para que isso não ocorra e tentar isolar o movimento somente na coluna. Nossa coluna cervical é a que mais tem amplitude de movimento em todos os planos, em todos os movimentos que a coluna faz. Mas fora ela, a maior faixa de movimento de flexão e extensão está na coluna lombar. Vamos mais um pouquinho. Muito bom. Vamos começar agora então um movimento de inclinação lateral. Nesse movimento, nós vamos imaginar como se houvesse uma bola aqui ao lado da nossa cintura. E para realizar o movimento, nós teremos que crescer a postura, lembra lá do alongamento axial, e fazer uma flexão em volta dessa bola que está na nossa cintura. Então é como se a gente formasse uma letra C
com a nossa própria coluna. E aí, mais uma vez, nós vamos nos atentar para não compensar o movimento com o quadril, ok? Então, cresce a postura e incline-se por cima da bola. Vamos fazer mais 2 vezes o mesmo movimento e é muito importante que você respeite o limite do teu corpo. Não adianta você tentar compensar fazendo um movimento grande com a cervical e um movimento pequeno com a lombar por conta de qualquer restrição que seja. Faça no seu limite sempre. Vamos para o outro lado? Mesma coisa. E retorna. Olha lá o desalinhamento da cervical como acontece. A gente força o pescoço mais do que o restante da coluna. Então, por mais que eu consiga movimentar mais a minha cervical, no Pilates a gente busca o equilíbrio, a distribuição por igual das forças na coluna, lembra? Então, é isso que a gente vai buscar. Muito bom. E agora, nós vamos nos preparar para fazer um movimento de rotação. E nesse movimento, a maior amplitude está na nossa coluna torácica, ok? Mais uma vez, não vamos deixar o quadril fazer o movimento pela nossa coluna, ok? Então, nós vamos simplesmente torcer, deixando o quadril parado, o restante do nosso tronco. E vamos retornar. Se você achar mais fácil, apoie seus braços dessa forma, porque assim você pode olhar para o seu antebraço e manter um alinhamento melhor da sua cervical. Solte o ar e faça a torção, e você vai sentir uma resistência do seu próprio abdômen quando chegar o limite da sua torção. Para o outro lado agora. E vamos realizar mais 2 repetições. Observando também se nota-se alguma diferença em amplitude de um lado para o outro. Relaxe os seus ombros, vá até o seu limite e retorne. Muito bom, gente. É isso aí. Nosso quarto princípio chama-se eficiência de movimento através da organização de cabeça, pescoço e ombros. E é nessa região que se encontra a musculatura acessória da respiração, que é utilizada quando a musculatura respiratória principal entra em fadiga. Também é aqui que encontramos muitos pontos de tensão. Músculos e articulações que se ligam fazem com que a tensão de uma parte seja levada a toda a região. Por isso, a organização de cabeça, pescoço e ombros é muito importante, pois aí temos economia de energia durante os exercícios, deixando-os mais eficientes. Então, esse princípio consta em todos os exercícios do Pilates. Tendo isso em mente, nós vamos realizar um movimento simples agora, só para a gente perceber o alinhamento e organização no próprio corpo. Vamos elevar então um dos nossos braços, estendendo o cotovelo e voltamos flexionando. A intenção aqui é a gente perceber a amplitude de movimento que a gente tem, sem que para isso a gente eleve o ombro na direção da orelha, que é justamente o desalinhamento, a desorganização. Também não vamos deixar o movimento ser compensado pela coluna e vamos realizar agora o movimento para o outro lado. É importante você perceber se a amplitude está parecida em ambos os lados. A sensação de organização se dá no pensamento de você elevar a tua cabeça enquanto você relaxa os seus ombros, como se eles quisessem ficar bem longe das orelhas. E aí você relaxa a boca como se fosse dar um suspiro. Ótimo. A partir daí, vamos tentar outros 2 movimentos. Vou virar de costas para vocês perceberem melhor o alinhamento aqui. Pense em distanciar os ombros das orelhas sempre e eleve os seus braços pela lateral agora estendidos até onde você sente que os seus ombros não querem se elevar.
Repita então o mesmo movimento, tentando chegar um pouquinho mais longe dessa vez e desça. Pense na sua musculatura dorsal, que vai te ajudar a manter os seus ombros mais baixos e alinhados. Ótimo! E agora vamos realizar a elevação dos braços pela frente, os braços estendidos, e o intuito é o mesmo. Eu vou tentar alcançar o teto, mas vou parar assim que eu perceber que os meus ombros estão se elevando. Nesse exercício é bem importante você reparar na sua coluna também, porque é possível que o movimento seja compensado pela extensão da sua coluna. Então, contraia bem o seu abdômen, ative bem o seu centro de força e tente realizar o movimento somente com os seus braços. Muito bom! Vamos para os exercícios agora? Então, agora nós vamos usar o princípio 4 dentro de uma situação real de exercício de Pilates. Vamos fazer uma preparação de abdômen, no qual é muito comum a gente tensionar os ombros e aproximar demais o queixo do peito e os ombros das orelhas. Então, nós vamos pensar em fugir as mãos para a parede, para a frente, e partindo do princípio que o exercício se inicia pelo centro de força, eu faço uma flexão da minha coluna, deixando os meus ombros bem longe das minhas orelhas. Faço novamente. E volto inspirando. E é isso aí. No próximo exercício, então, ficamos com o abdômen para baixo e a testa apoiada nas mãos. E a tensão dos ombros é muito fácil de acontecer quando a gente coloca a força no glúteo e na perna para realizar o movimento. Então, a gente vai tentar relaxar os ombros, posicioná-los da forma correta e deixar a força acontecer somente onde necessário no exercício. Então, você vai fazer a força no glúteo e deixar os joelhos bem estendidos, tentando descolar a coxa do chão, mas sem que para isso você faça força nos ombros. Mantenha a respiração e vá alternando as pernas. Maravilha! Muito bom! Nosso princípio número 5 é o alinhamento e descarga de peso nas extremidades inferiores e superiores. E esse é um princípio muito importante, pois quando alinhamos corretamente braços e pernas, evitamos desconfortos causados por compressões desnecessárias. No conceito de descarga de peso, apoiamos extremidades como mãos e pés sobre uma superfície para descarregar o peso que pode ser externo ou de algum segmento corporal, de forma equilibrada através da ação da musculatura responsável, sem que haja sobrecarga das demais estruturas. Vamos agora, então, fazer um exercício que vai enfatizar a descarga de peso e o alinhamento de membros superiores e depois um que foca em membros inferiores. Para os membros superiores, então, nós vamos pensar num alinhamento que começa nos ombros, passa pelos cotovelos e vai para as mãos. A gente sempre vai pensar numa linha traçada entre esses três. Quando a gente apoiar as mãos, ao apoiar as mãos, nós vamos pensar em pressionar todos os dedos no chão, evitando assim de haver uma hiperflexão dos punhos. Também não vamos estender demais os nossos cotovelos para que não haja um desconforto e nem desfazer a nossa postura, né? Já estamos no princípio 5, então vamos lá. Assumindo a posição de 4 apoios, nós vamos apoiar bem, deixa eu puxar aqui a minha manga para vocês verem o meu cotovelo. Vamos rodar os cotovelos para fora para que a gente relaxe a articulação. Isso é possível sem precisar virar as mãos, tá? E aí entramos na posição de prancha, pensando ali principalmente no alinhamento. Vocês percebem que o meu ombro está acima dos cotovelos e das mãos? E aí a gente retorna. E vamos mais uma vez.
percebendo a descarga de peso, mas sem deixar essa descarga de peso só nos punhos, que é onde gera desconforto normalmente, e sem desalinhar os ombros. E aí voltamos. É isso aí, gente. Muito bem. E agora para os membros inferiores, nós vamos alinhar as cristas ilíacas com os joelhos e o segundo dedo do pé, para que a gente tenha um alinhamento eficiente. E nós vamos realizar o movimento de agachamento. Então, levamos os braços à frente e agachamos, tentando manter o alinhamento dos joelhos. Um desalinhamento pode gerar uma sobrecarga, então, se a gente descer unindo os joelhos, ou mesmo descer afastando os joelhos, isso provoca um desalinhamento e, por consequência, uma descarga de peso deficiente. Também vamos nos atentar para o desalinhamento levando o peso somente para a ponta dos dedos ou para os calcanhares, deixando os dedos flutuando. Agachamos então, pensando em todos os alinhamentos e na descarga de peso em ambos os pés por igual. Descemos expirando e voltamos inspirando. Mais 2 vezes. E a última vez. Excelente, muito bom! E o nosso sexto princípio é aquele que une todos os outros e chama-se integração de movimento da pelvis, tórax, cabeça e extremidades. Essa é a fase da totalidade, onde há fluidez, controle, eficiência e organização. E nesse princípio, o movimento da coluna deve ser acompanhado dos membros superiores, inferiores ou os dois, tornando-se um movimento integrado. Vamos lá então para o nosso último exercício? Então vamos nos posicionar agora com o abdômen para cima, joelhos flexionados. Vamos inspirar e, ao expirar, realizamos o movimento da ponte, articulando toda a nossa coluna, partindo do movimento da lombar. Inspiramos lá em cima e expiramos, carimbando vértebra por vértebra. Vamos repetir o movimento, pensando em articular cada vez mais a nossa coluna, pensando no nosso alongamento axial, em manter a nossa coluna neutra na volta do exercício e na organização de cabeça, pescoço e ombros. Ficamos lá em cima agora e vamos realizar uma torção de coluna, descendo de cada vez um lado do nosso quadril. Realizo essa torção sem esquecer de manter o alinhamento das demais estruturas do meu corpo. Uma última vez. E agora, mantendo o meu quadril no alto, eu vou elevar os meus braços e realizar o movimento de círculos, mantendo a minha organização, mantendo a força no meu glúteo e no meu centro de força para estabilizar o meu movimento. E agora eu desço os meus braços e retorno à minha posição inicial com fluidez e controle. Então é isso, pessoal. Vamos retornando e eu espero realmente que esse vídeo possa ser de ajuda para todos os que têm interesse em saber um pouquinho mais dos princípios do Pilates. Assistam os nossos vídeos, participem e não deixem de treinar nunca, ok? Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!